E aí galera, beleza? Beleza, eu sou a Miriam, este é meu vlog. Já perceberam, né? A minha voz está capenga de novo. Mas também, né, gente, com o frio de quase 0 grau que fez esses dias, não há saúde que aguenta. Mas eu já estou melhorando e o vlog vai seguir. Hoje eu vou falar sobre a presente era que vivemos. Muitos de vocês, e até mesmo eu, já se perguntaram antigamente como seriam os anos 2000, né? Quem nunca? Pois, quem assistiu ao desenho dos Jetsons, com certeza imaginou que a nossa vida seria igual a deles, né? Mas parte das tecnologias que vimos no desenho, nós já vivemos, como por exemplo, as esteiras em algumas estações, a videoconferência, videochamadas, a holografia, 3D, fibra ótica, tablets, os robôs substituindo os homens, comandos de voz e muitas outras coisas. Enfim, todo aquele futurismo. Sim, o mundo inovou tecnologicamente, estamos cercados de todos os tipos de aparelhos para facilitar as nossas vidas. Por outro lado, nós vivemos uma falta grave de criatividade. Sim, a tentativa de unificar o comportamento geral, ou seja, pessoas falando, fazendo, tocando, tendo, comendo, bebendo e vestindo as mesmas coisas para serem vistas. Todos até querem novidades, mas preferem ser mais do mesmo, com medo de serem rejeitados. Assim como aquelas regrinhas que eram impostas em qualquer pessoa que quisesse participar de algum grupo, né? Na roda de amizade, coisa que era comum na escola, sabe? Sim, vou falar sobre a era da modinha que estamos vivendo. Todas as coisas que eu vou falar aqui, outras eu vou falar com mais detalhes em outro dia, mas muitas coisas que eu vou falar aqui, não só eu já falei nos meus blogs, mas também foi falado em outros blogs também. Mas há detalhes que eu vou abrir o leque. Então, antes de começar a falar de modinhas, deixe-me recuperar o fôlego. Como assim, modinhas? Todo mundo fazendo a mesma coisa, como eu já falei. E eu anotei alguns tipos de modinhas. Por exemplo, a modinha da roupa. Os meninos, como eu já falei no vlog de moda, os meninos estão com aqueles bonés cheios de espelhos, né? E pedras, as correntes e cordões com pingente gigante, como eu já falei. O magrelo, que usa aquela roupa de tamanho para gordo, né? Como eu já falei no vlog de bizarrices musicais. E o estilo swag, ou swagger, né? Como assim? Estilo swag, pra quem não sabe, é o menino que deixa a calça ou a bermuda caindo, né? Que mostra a cueca, que mostra o barradinho da cueca, sabe? Esse é o estilo swag. Essa é a moda dos meninos. Lógico, aqui eu falo meninos, mas independente da idade. As meninas, eu já falei nos outros vlogs, que é a moda da prostituta, ou seja,
aquela moda vulgar, que é aquela menina usando aquela roupa muito curta. Assim como eu falei agora há pouco, né? O frio de quase 0 grau que fez esses dias, eu vi muita menina com roupa muito curta, que na minha opinião quer mostrar o quão vulgar ela é. E quando não é isso, é a moda panetone, como eu já falei no vlog de moda. A menina que veste aquela calça muito apertada embaixo, com o culote sobrando em cima. Isso eu já falei. Próximo tipo de modinha é no calçado, mas aqui é em relação às mulheres. Vocês já não viram por aí aquela sapatilha que tem aquele lacinho que parece um leque? Nossa, meu, eu acho isso ridículo pra caramba. E também chinelo com bijuteria. Mas sinceramente, pra que um chinelo cheio de pedrinha de bijuteria se não pode usar em qualquer momento? Já pensou? A mulher andando com um chinelo desse e de repente chove. Ai, ai, viu? Próximo tipo de modinha de cabelo. Os meninos estão com aquele famoso moicano, como já foi falado no vlog de moda, com luzes. Também todo menino pode ter pouco cabelo, mas tá também cheio de gel. E também aqueles que raspam assim parcialmente a lateral, né? Fica com aquele risquinho de maquininha, né? Todos já viram isso. E a moda de cabelo das meninas, qual que é? É a chapinha com a progressiva, como eu já falei. Sabe aquele penteado de bailarina, que é aquele coquinho amarrado aqui? Então, as meninas estão com aquele mesmo coquinho, só que aqui em cima. Meu, que ridículo! E também, quando não é isso, a maioria também está com o cabelo jogado assim de lado. Meu, eu odeio esse estilo. Próximo tipo de modinha é na música. Isso que eu vou falar, qualquer leigo entende. Aquela sequência harmônica de 4 notas. A música fica assim, só nessa sequência, a música inteira. Não passa disso. Pode até mudar a tonalidade, mas a sequência é a mesma durante a música inteira. O pessoal não faz outro tipo de harmonia, é somente essa. Quando não é isso, são as letras incitando, ou seja, estimulando a violência, o estupro e a ostentação, ou seja, falar de coisas de luxo, sendo que a pessoa é baita de um pobre. Vou dizer, eu sou pobre, mas eu não fico falando do que eu não tenho. Na música, a modinha qual que é também? A sofrência. Já falei do cara que canta com a voz fina, que eu acho isso ridículo pra caramba. Também agora tem essas mulheres que ficam cantando que saem de casa, deixa a casa e o carro pro cara, só sai com o violão e o cachorro. Meu, onde já se viu? Geralmente um casal, quando se divorcia, eles dividem os bens. Ah, tá, a mulher vai pra rua só com o violão e o cachorro. Olha que ideia mais absurda. Quando não é isso, são aquelas músicas de verão, né? Eu sei que foram muitas que permearam, que até mesmo continuaram tocando fora do carnaval, né? Eu sei, mas as 3 que foram as piores de todos esses tempos foram quais? A Rebolation, Lepo Lepo, né? E essa desgraça da metralhadora, que na minha opinião parece uma afronta ao exército. E também a desgraça de funk. Teve gente que falou que isso aí era cultura, mas cultura da onde? Ai, como sempre, isso toma meu fôlego e resseca a minha goela. Próximo tipo de modinha é da televisão.
Muitos detalhes eu vou explanar em outro dia. Mas vocês já perceberam que a televisão só sabe fazer reality show? Só muda o nome e o ambiente, mas o enredo é o mesmo? Não se faz mais outra coisa no serviço? Os apresentadores de jornal estão com problemas sérios de dicção, precisam visitar mais vezes o fonoaudiólogo. Os programas de auditório com aquele sensacionalismo ridículo e defendendo com unhas e dentes a inversão de valores e os bons costumes. Depois vocês pesquisem no Google o que é inversão de valores. Quando é programa de show de calouros, né? A banca dos jurados é o que? É composta por artistas falidos. E quando não é isso, também tem o que? Tem 4 a 5 novelas em horário nobre, né? Os programas bons só são exibidos de madrugada. E quando é aquele programa de auditório, mesmo sendo de entrevista, vocês já perceberam de que as pessoas não têm foco assim na entrevista. Um exemplo, eu estou conversando com um fulano aqui, eu não terminei o meu assunto com um fulano daqui da esquerda e já vou comentar um outro assunto com o Beltrano da direita. Também não terminei o assunto com o Beltrano aqui da direita e vou falar com o Cicrano lá no fundo de um outro assunto. E assim vai. Não terminei um assunto com um e com o outro, aí coloca uma banda para tocar. E assim vai. Passa um vídeo, né? E, enfim, depois volta, terminar um assunto com um fulano, depois vai pro Cicrano e depois pro Beltrano. E termina com a banda. Vocês entenderam, né? Próximo tipo de modinha, cinema. Vocês já perceberam que a maioria dos filmes, o pessoal só sabe fazer filmes de destruição. E quando não é isso, os filmes de terror e suspense têm mais cenas de pornografia em vez de o próprio gênero em si. Assim como o caso nos reality shows, né, da televisão, os filmes de suspense e terror só têm o mesmo enredo, só muda o nome. Como assim? Vou explicar. Por exemplo, aconteceu um assassinato numa floresta, vamos supor. Aí, algum tempo depois, vai uma galera acampar nessa floresta. Aí, eles ficam sabendo desse assassinato, aí querem pesquisar. Aí, nessa brincadeira, cada um vai morrendo. E um deles tem a morte mais trágica. E nessa brincadeira só se sobrevivem 1 ou 2. E olha lá, hein? E não sai disso. Também esses filmes de comédia que têm sido cada vez mais depressivas. Eu estou mais chorando em vez de rir. Desses tempos só teve um filme de comédia que eu ri pra caramba, que foi aquele Minha Mãe é uma Peça, daquele comediante Paulo Gustavo. Inclusive, abraço pra você, Paulo, sou sua fã. Próximo tipo de modinha, comportamento. Ora, vocês já perceberam nas rodinhas aí dos grupinhos da galera, tem narguiles. Os pais estão apanhando dos filhos, que isso é revoltante, não tem mais autoridade para educar, tem paciência. Inclusive, mais detalhes sobre pais e filhos eu vou comentar um outro dia. Os homens que são agressores de mulheres, como eu já falei no vlog de homem. As pessoas que levam o celular no bolso traseiro. Isso aí, quem mais faz isso são as meninas, né? As meninas que levam o celular no bolso traseiro ou aqui na frente, né? A menina que age assim, ela parece que está pedindo para roubar o celular ou até mesmo perder. Ai, ai. Quando não é isso, é o descontrole financeiro, né? As pessoas que gastam o dobro do salário para manter uma certa aparência, né? Para estar na moda e assim vai. Inclusive, eu vou falar de dinheiro um outro dia.
pessoas que não leem os manuais de instruções, como eu já falei, as gírias do momento, que quando eu ouço eu até acho engraçado, né? Como vocês já não ouviram por aí um tal de cê é louco, mocota, cipá, e tem aquele velho, humano, tio, e os plurais incompletos. Como assim plurais incompletos? Calma, eu vou explicar. Um exemplo bem famoso de plural incompleto que vocês já ouviram do rap, aquele os mano, as mina. Entenderam? Então, muitos outros por aí. A maioria dos celulares tem aquele toquinho de assobio, que eu acho isso ridículo. E, mais uma vez, a desgraça de funk tocando em último volume nos celulares e também nos carros, até mesmo de madrugada, incomodando o povo que quer dormir, né? E o que mais revolta, e o prefeito, né, deixa isso acontecer, porque se houvesse fiscalização em lei rigorosa, eu duvido que isso ia acontecer. Modinha de comportamento que é triste, que já tem tempos que não acontece mais, é a morte da infância. Vou comentar mais detalhes disso um outro dia. É de tirar o fôlego, né? Demais. Próxima modinha. No trabalho. Por exemplo, os departamentos de RH e as agências de emprego que usam de perfil como um fator fundamental para contratar os candidatos ou até mesmo promovê-los. E eu tô até desconfiada de que esse perfil que eles tanto impõem é o chamado beleza. Eu não estou falando de boa aparência. Boa aparência é uma coisa. Eu estou falando de beleza. Em vez de pessoal dar mais atenção ao currículo, né? Não importa. Você pode ser até o candidato com o currículo recheado, ser o funcionário que as empresas querem. Mas se você não tem esse perfil que as agências querem, não adianta, você está fora. Quando não é isso, são os chefes inflexíveis e exploradores, como eu já falei nos vlogs anteriores, né? Que exploram seus funcionários, sugam até a alma. E também inflexíveis porque não suportam ouvir ideias e sugestões com medo de que esse funcionário tome o lugar deles. E fora as demais tragédias que acontecem, né? Parece que eles não sabem que eles são os responsáveis pelos inúmeros processos, né, no Ministério do Trabalho, né? E advogado trabalhista que faz a festa porque sabe que essas causas são 100% ganhas. Próxima modinha é de internet. As pessoas que ficam postando as intimidades, né, nas redes sociais, né? Por exemplo, vocês já não viram mensagens do tipo: eu acordei do lado errado da cama, diarreia sai de mim, levei um fora da pessoa que eu amava, enfim, que mais? Outro exemplo, e fora também a hashtag, ou seja, o símbolo do jogo da velha do lado das palavras. Por exemplo, um exemplo de hashtag famosa é aquele hashtag partiu, que todo mundo já viu. Ou então, eu estou hashtag chateado, eu estou me sentindo hashtag doente, blá blá blá, e essas coisas. E aqueles famosos virais, todos conhecem, já estão passados, mas eu vou trazer de volta à memória. Virais são aqueles vídeos campeões de audiência na internet. Todos lembram do Harlem Shake, o Maraschino Step, ou seja, é aquele gordinho, né, que fica dançando de noite no estacionamento do supermercado, né? Que inclusive esse gordinho está no vídeo da Meghan Trainor, da música All About the Bass, muito legal. Aquele também outro viral famoso que foi aquele balde com água gelada,
com água e gelo, né? Que a campanha era em prol de uma doença, né? Todo mundo caiu nessa brincadeira. Aquele famoso moleque. E também o Para Nossa Alegria, né? Que infelizmente ridicularizou uma música gospel, né? E aquele Errou do Faustão. E aquele E Morreu do Didi. Quem nunca ouviu isso? Enfim, várias outras coisas. Próxima modinha, esporte. Bom, todos já viram nos jornais, né? Aquele problema de escândalo de atleta foi impedido de prosseguir atuar nos jogos por causa do exame de antidoping, né? Hoje em dia, quando esse teste de antidoping entrar em vigor em tudo, não vai sobrar um. Ou melhor, só vai sobrar mesmo os atletas deficientes, né? Porque eles são os que, mesmo com suas deficiências, eles batalham mesmo e trazem o ouro. Esses, inclusive, têm o meu respeito. Agora, quanto àqueles que não têm deficiência, a não ser no juízo, né? Não sobra nenhum. E por causa dessa brincadeira de se dopar, aí os homens ficam com a voz fina e as mulheres com a voz grossa. Nossa, essas coisas me dão até medo. E quando não é isso, são aqueles atletas marqueteiros, inclusive no futebol, vocês já conhecem, eu não vou expor nomes. Próxima modinha de nomes. Vocês já viram por aí, a maioria dos meninos tem os nomes de Cauã, Cauê, Kaique, Caiaque, brincadeirinha. Inclusive eu ouvi de um menino que se chama Aleph. Inclusive, para quem não sabe, Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Como assim colocar na pessoa o nome de letra? A gente às vezes vê por aí um homem chamado J, mas é uma coisa rara. Mas de qualquer forma é ridículo. E o famoso Gabriel. Como assim Gabriel? Todos conhecem a história. Gabriel era o anjo que chegou a conversar com Maria. Todos sabem dessa história. E as meninas é Kathleen, que eu acho esse nome ridículo demais, Giovana, Paola e Tainá. A maioria desses nomes, tanto de meninos quanto das meninas, foram tudo por influência da televisão. Querem exemplo? Há vários. Só que mais das meninas. Depois dessa época, a maioria das mulheres que tiveram filhas puseram o nome de Tainá por causa dessa novela. A mesma coisa as noveleiras de plantão aí sabem do que eu estou falando, eu não vou falar nomes, vocês conhecem. Coisa de 20 anos atrás, por causa de uma novela italiana, uma personagem se chamava Giovanna. Hoje em dia, você encontra Giovanna em qualquer lugar aí. Impressionante como a novela influencia, né? Antes da próxima modinha, vou recuperar o fôlego e tomar um pouco mais de água, né? Respirar fundo porque essa modinha é tensa. Próxima modinha, política e social. Ora, pois, falando de política, todo mundo já viu no jornal. Tô falando de jornal de papel e não da televisão. O atual governo, ou melhor, o atual desgoverno, que quer implantar a ditadura da miséria, do caos, da mentira, e quer enganar o povo com aqueles papos furados de democracia. Estão agindo em prol da democracia e todas aquelas barbáries que eu já falei no vlog quando eu falei sobre a verdade.
O pessoal fala que tem gente que fala que não tem, o Brasil não está em crise, que isso é um absurdo. Fazem aquelas propagandas de um país das maravilhas, de um Brasil irreal, que tem que ser muito palhaço para acreditar nisso, para tentar mostrar para o povo que o país é lindo, maravilhoso, está bem e não tem crise nenhuma. Tem que ser muito idiota para acreditar nisso. Que mais? E hoje em dia, nos anos eleitorais, né? Qualquer ex-participante de reality show, analfabeto, artista falido, palhaço, pode se candidatar ao cargo político. E sempre falando aquele famoso jargão: você me conhece, eu vou lutar por isso, vou te representar lá no Congresso, enfim, aquelas coisas. E fora isso, e também bandido. Independente se ele usa terno e gravata ou se é um pé de chinelo, dá essa impressão de que hoje o bandido está livre, leve e solto. Ele anda por aí, ele mata, rouba, destrói, mente, comete tudo quanto é crime, mas ele não fica preso. Quando fica preso é por pouco tempo, às vezes até colocam como o nome daquilo? A tornozeleira, né? Independente do grau do crime que a pessoa comete, a pessoa fica até presa em casa, onde já se viu. Agora, se você rouba por fome, você é preso. Se brincar, você é preso no regime fechado, na prisão perpétua, e não tem direito a regalias como a bandidagem tem. Enquanto isso, o povo que é honesto, trabalhador, gente do bem, é tratado como palhaço, fica preso em casa, não tem direito a porcaria nenhuma, tem seus direitos anulados, mas enquanto a deveres é sugado até a alma. E também não esqueci, assim como muitos já falaram, eu vou falar isso também. Esse atual desgoverno que rouba milhões do nosso dinheiro, que fala que para consertar hospital, escola, saneamento, segurança e transporte, não tem dinheiro. Agora, para investir nessas coisas em outros países e tudo mais, para isso tem dinheiro. Essas coisas é de revoltar. E quem é que paga a conta? Você e eu, nós, o povo trabalhador, que muitas vezes somos tidos como otários, palhaços, porque bancar toda essa mamata e a lei aonde pesa? Em nós. É de revoltar, gente. E em suma, a impressão de que se tem é de que se você é honesto, moral, sincero, observador crítico, ou seja, você se informa sobre tudo e todos e já tem opinião formada, logo você já é taxado de otário, coxinha, golpista e ultrapassado, e a impressão de que se tem é de que vale mais a pena ser bandido, mentiroso e encabrestado, porque o sistema e o atual desgoverno lhes defendem. Mas tem uma coisa, infelizmente as eras passaram, mas tem coisas que ainda permanecem, como a fome, a miséria, a guerra e outras coisas mais graves. E também a escassez de amor e paz, coisa que você não encontra nas drogas e nem nas comunidades aí. E independente de você, da sua religião, você só vai encontrar essas coisas em Deus. E concluindo, eu quero que essa era da modinha do mais do mesmo se dane. Digo a você, não seja escravo encabrestado dessa era, não seja mais um nessa era. Não tenha medo de inovar, não tenha medo de nadar contra a corrente, ainda que você não agrade a maioria. Seja diferente, faça a diferença.
E como dizia o meu saudoso avô, ainda que você não revolucione a história da humanidade, mas você quer ser mais um no mundo? Se você quer ser gente de bem, devore os livros. Isso era o que o meu avô costumava dizer. E é isso aí. Foram muitas as modinhas dessa era. Mas caso eu tenha esquecido de alguma, gente, por favor, acrescentem aí, mandem sugestões de temas e se inscrevam no meu canal. É isso aí. Chega de ser mais do mesmo. Vamos inovar. Dane-se o que o povo vai falar. Vamos ser diferentes. Vamos deixar a nossa marca, ainda que seja só uma marquinha na ponta do dedo. Mas vamos marcar a nossa história e não ser mais um nessa massa. E é isso aí. Desde já eu agradeço a paciência e a atenção que vocês tiveram comigo. A todos vocês, beijos e abraços sinceros. E até o próximo vlog.